Olá, queridos, bom dia. Que Deus abençoe teu dia, que seja um dia de vitória, de conquista, de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fábio Oliveira, para mais uma vez nós juntos meditarmos no texto da palavra de Deus, para que você seja edificado por ela, fortalecido. É o meu desejo, é o meu propósito em nome de Jesus Cristo. O texto que eu quero meditar com vocês nessa manhã está no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipos, e ele dá uma orientação ou até mesmo uma palavra de fortalecimento para que eles pudessem continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipenses, ela começa muito bem, ela é uma igreja que atende os princípios espirituais, e aí o apóstolo Paulo escrevendo a eles, ele cita lá no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Queridos, como é bom servir ao Senhor. Como é bom servir a Deus, buscando a sua presença, ouvindo os seus princípios, experimentando os seus milagres, ouvindo inúmeros testemunhos que o Senhor tem realizado, tanto na nossa vida, como na vida dos nossos irmãos, daqueles que chegam até o reino de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipos, com uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo até mesmo, para que eles continuassem no princípio que eles estavam seguindo. A igreja de Filipenses é uma igreja que guardou alguns princípios, e um desses princípios que cativou o apóstolo Paulo, que fez com que o apóstolo Paulo admirasse a fé deles, era o cuidado que eles tinham um com o outro, e também quando o apóstolo Paulo esteve ali junto com eles, o cuidado que eles tiveram com o apóstolo Paulo, cuidando, suprindo, abençoando, honrando a vida dele como servo de Deus, como profeta. E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: olha, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, aquele que começou. Queridos, o começo na nossa vida, tudo é difícil. Seja na vida cristã, seja na vida empresarial, seja na vida profissional. Por quê? Porque não temos experiências, porque é tudo novo. Então o começo, ele é difícil. E aqui o apóstolo Paulo está falando aos filipenses, aqueles que estavam começando a sua vida cristã, dizendo para eles: olha, tenha por certo, Deus só começou, é só o começo de uma boa obra na sua vida. Então a palavra que eu quero liberar para você nessa manhã, nesse dia, é: se você está no começo de algum propósito, de algum objetivo, de alguma empresa, de algum comércio, da sua faculdade, da sua vida cristã, tenha por certo que você vai vencer, que você vai superar, que você vai experimentar o melhor do Senhor. O começo é tempo de aprender, é tempo de se dedicar. Claro que no começo nós cometemos muitos erros. Talvez você que está me assistindo, e aí você lembra no começo da sua vida profissional, você lembra no começo da sua faculdade, quantas dificuldades surgiram e você foi vencendo uma a uma. Assim é o começo também da vida cristã. No começo, às vezes, pensamos em desistir, pensamos em retroceder, pensamos em voltar atrás, porque parece que as coisas não vão acontecer como aquilo que a palavra de Deus sempre ela tem ministrado ao nosso coração. Pois servimos a um Deus que é poderoso. Servimos um Deus que tem poder de mudar todas as coisas. Mas em relação à vida do homem, Deus ele vem trabalhando uma restauração. Porque Deus já colocou sobre nós toda a capacidade, Deus já nos deu inteligência, o entendimento. O que precisa agora é afinar-se, é alinhar-se com a palavra de Deus. Então isso leva tempo. Leva tempo de restauração, de mudança de pensamento, de mudança de atitude de coração. Quando nós estávamos lá fora no mundo, as nossas posturas eram como a do mundo. A resposta, a reação era como o mundo faz. Mas agora nós temos a palavra de Deus, que é a lei, que é aquela que nos direciona, que a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés, que nos direciona para o caminho que devemos seguir. E seguir segundo a palavra de Deus leva tempo para entender, para praticar, para guardar, para ter fé, para entender que Deus só começou uma boa obra na nossa vida em nome de Jesus Cristo. E todo começo é difícil, e todo começo é momento de você aprender, é momento de você ouvir, é momento de você observar, é momento de você até mesmo praticar aquilo que se ordenou a ser feito.
E o apóstolo Paulo está dizendo a eles: olha, eu tenho certo, se vocês continuarem nessa fé, se vocês continuarem nessa obediência, aquele que começou, Jesus Cristo, que começou uma obra de restauração na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, porque eu creio que você está orando por eles, eu creio que você está buscando a presença de Deus pela vida daqueles que você o ama. Então Deus só está no começo. E o começo é você orando. O começo de um grande milagre, o começo de uma grande restauração é alguém se colocando diante do Senhor, buscando a sua presença e decidindo obedecer a sua palavra. E aí ele diz assim: olha, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Ele vai continuar restaurando, ele vai levar ao caminho perfeito. Mas entenda, para isso também é preciso ter uma obediência, obedecer os princípios. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipenses e está pedindo: continue obedecendo, continue seguindo a Jesus Cristo, porque Deus ele vai aperfeiçoar, mostra uma obra de constante, uma obra constante de restauração e de melhoras na nossa vida. E é isso que precisamos entender. Pastor, mas como isso acontece na nossa vida? Primeiro, acreditando na palavra de Deus. Segundo, permitindo o Espírito Santo nos restaurar. Nós todos somos homens e mulheres, pessoas que estavam distantes de Deus e que agora nos aproximamos pela fé em Cristo Jesus e que precisamos permitir para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos restaurando, nos aperfeiçoando como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como esposa, como filhos, para que a glória do Senhor continue sendo manifesta na nossa vida. É isso que eu desejo para você. Talvez você está pensando em desistir porque você está servindo ao Senhor e ainda não conseguiu vencer algumas coisas da tua vida que te incomoda. O meu conselho é: permaneça. É só o começo da obra de Deus na tua vida, é só o começo do agir do Espírito Santo, e cada vez mais que eu me entrego, cada vez mais que eu assumo compromisso com o Senhor, o Espírito Santo ele vem trabalhando, ele vem agindo, ele tem liberdade de falar ao nosso coração, ele vai nos mostrando o caminho, ele vai incomodando o nosso coração para aquilo que precisa ser restaurado. Creia nisso. O apóstolo Paulo ele sempre libera uma palavra de restauração. E note que o ministério do apóstolo Paulo é falar aos gentios, homens e mulheres que não conheciam os princípios judaicos, que não conheciam os princípios de Deus. E aí ele vem formando, ele vem restaurando. Assim somos nós. Nós andávamos distante de Deus e agora ouvimos a palavra de vida, ouvimos a palavra que cura, ouvimos a palavra que liberta, ouvimos a palavra que restaura. E é isso que eu quero ministrar, abençoar sobre a tua vida. Não desista, não desista. Mas pastor, eu falhei. Irmãos, há uma obra de aperfeiçoamento, não é hora de desistir. Permaneça fiel, permaneça firme. Olha, quantos desafios eu tenho tido no meu ministério. Por muitas vezes não saber, é tudo um começo para a minha vida. Há muitas intenções corretas, mas muitas atitudes que eu tenho que muitas vezes incomodam as pessoas, mas eu entendo que eu estou sendo aperfeiçoado. Vai chegar um momento que eu vou atingir uma maturidade no ministério, na minha vida, que vai ser só de restauração para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então você, meu querido, você que está começando como profissional, de repente vem críticas porque o teu trabalho não foi ainda 100% realizado como deveria, ou você que está encontrando obstáculos porque é tão difícil. Não desista, continua em nome de Jesus Cristo, porque aquele que te chamou, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te levar, ele vai segurar nas tuas mãos para aquilo que ele tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, possa te ensinar e que essa palavra venha edificar a tua vida, entendendo que o Senhor só começou uma boa obra e Ele está nos levando, quando nós decidimos a obedecer, Ele vai nos levar para um caminho de aperfeiçoamento, de preparo, segundo a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e o Senhor te fortaleça. Se essa mensagem edificou você, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque eu quero alcançar muito mais pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajude
a pregar sobre os telhados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. O Senhor só começou uma boa obra e Ele vai aperfeiçoar a tua vida, em nome de Jesus.